Queridos amigos e amigas, amanhece para todos nós, quinta-feira, 28 de outubro, e hoje é dia de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. São Simão e São Judas Tadeu. Na nossa região, São Judas Tadeu, o santo de muitas coisas impossíveis, de muitas situações graves, e ele é invocado, tem muita devoção e tem muitas paróquias nesse Brasil todo com o nome, não só no Brasil, com o nome de paróquia São Judas Tadeu. E São Simão também, então, dois apóstolos. Na alegria de estarmos juntos, 28 de outubro, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nesta festa dos dois apóstolos, São Simão e São Judas, a palavra de Deus é de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Normalmente, na festa dos apóstolos, na festa de um ou de outro apóstolo, quase sempre o Evangelho é o Evangelho do chamado. Jesus que chama, escolhe 12 homens. Vejam, quantas tribos tinha Israel? 12. Escolhendo 12, ele estava dizendo o quê? A mensagem que eu estou dando a vocês deve chegar a todos. Qual seria o somatório? Qual seria o todos? O todos justamente compreende as 12 tribos de Israel. Depois, antes de escolher, de tomar a decisão, vejam que Jesus, antes de qualquer situação mais exigente, Jesus se retira na montanha, vai rezar. Vamos fazer um parênteses aqui. Quando nós temos algo exigente, uma resposta a ser dada, uma decisão a ser tomada, um encaminhamento a ser feito, uma dúvida a ser dirimida, nós temos que invocar o Espírito Santo. Jesus, que era o Filho de Deus, se retirava em oração para poder ter clareza, isto é, fugia dos ruídos todos, para poder se focar naquilo que era o mais importante, Então vejam, antes de chamar os apóstolos, Jesus reza. Você tem rezado? Será que nós temos rezado suficientemente? Será que a gente não espera rezar só quando tem os problemas? É tão bom, faz tão bem rezar ao amanhecer, ao acordar. Como isso é importante, muito, muito importante. E Jesus faz isso antes de
escolher os 12 apóstolos. Depois ele escolhe. Vejam que a escolha que Jesus faz, qual é o critério que Jesus utiliza? Ele olha o coração daqueles homens. Não olhou a profissão, nem a fama, porque olha, como é que era a fama de um cobrador de impostos, por exemplo? Era uma fama nada boa. Jesus não olha a exterioridade, ele olha aqueles que eram capazes da flexibilidade, de se deixarem tocar, transformar. Isso é bonito. Jesus chama aqueles que ele pode depois capacitar. Não quer encontrar, ele não quis encontrar no mercado daquele tempo pessoas já preparadas. Ele busca os que se deixam trabalhar, os que aceitam se transformar. Esse é o nosso Jesus. E olha só, termina o Evangelho dizendo que, claro, depois ele envia os apóstolos, né? Mas termina o Evangelho dizendo que as pessoas chegavam tão perto de Jesus que para elas, só em ver, só em tocar, elas já alcançavam o que elas queriam. Os milagres aconteciam. Que interessante, os séculos passaram, os milênios também, e nós precisamos tocar Jesus. Tocar Jesus. E tocar Jesus significa viver de tal forma que a nossa vida seja uma continuação da vida do Filho de Deus. Depois, não esqueça, todos os dias Ele chama. Todos os dias Ele chama você, chama a mim, chama a todos nós. Ele chama e nós temos que atender. Nós precisamos atender esse chamado. Sejamos capazes de ouvir o chamado do Senhor. Ouvir o chamado do Senhor. É assim que a nossa vida vai dando certo. É assim que a vida vai dando certo. Que nós tenhamos essa capacidade de ouvir. Ele que nos chama, nos envia, sabe nosso nome, sabe que nós somos capazes de muito, mas Ele quer a permissão. Nós talvez não tenhamos oportunidade, claro, de tocar Jesus, mas nós podemos recebê-lo dentro de nós na Eucaristia. Não deixe de participar da Santa Missa, de receber Jesus no coração. Com o coração agradecido, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Por intercessão de São Simão e de São Judas, desça sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o dia seja abençoado. Paz e bem, santa alegria.